A Antártida é como nenhum outro continente do planeta. Ela é única. E nada mais é do que uma vasta extensão de neve, gelo, montanhas, icebergs, glaciares e oceanos. É sobrenatural. Apesar de separada do resto do mundo, é um dos continentes mais importantes para a vida no planeta. Muita coisa no clima, principalmente, depende do que acontece na Antártida e vice-versa. E o que está ocorrendo, de uma maneira global, é realmente assustador, principalmente para as futuras gerações. A geleira Thwaites, mais conhecida como a geleira do juízo final, é uma das maiores e mais altas geleiras da Antártica, com 120 quilômetros de diâmetro. O glaciar tem aproximadamente o tamanho da Flórida, e se todo o conjunto caísse no oceano, aumentaria o nível do mar em pelo menos 65 centímetros. Nesse momento, o seu derretimento é responsável por cerca de 4% do aumento global do nível do mar, o que já é muito, como tem sido notado em diversas cidades litorâneas e ilhas espalhadas pelo mundo. Localizada na vasta placa de gelo da Antártida Ocidental, a geleira Thwaites é comumente chamada de geleira do juízo final, devido ao seu potencial de elevar significativamente o nível do mar em até 10 pés, ou 3,3 metros globalmente, inundando comunidades costeiras de baixa altitude e deslocando milhões de pessoas. Um estudo divulgado recentemente acrescentou novos temores ao destino dessa importante geleira na Antártida e seu impacto no aumento do nível do mar. A instabilidade da Thwaites é conhecida e estudada há muito tempo como um indicador-chave das mudanças climáticas, mas o novo estudo realizado pela Academia Nacional de Ciências aponta para novas evidências, isto é, uma grande parte do glaciar está prestes a perder a sua tênue aderência ao fundo do oceano, o que irá acelerar dramaticamente o seu deslizamento em direção ao mar aberto, disseram os investigadores. Desde cerca de 2004, o terço oriental da Thwaites tem sido apoiado por uma plataforma de gelo flutuante, uma extensão do glaciar que se projeta para o mar. Nesse momento, a parte inferior desta plataforma de gelo está alojada numa montanha submarina localizada a cerca de 50 quilômetros da costa. Esse ponto de fixação está essencialmente ajudando a manter toda a massa de gelo no lugar. Porém, segundo os cientistas, a água mais quente do mar, que corre abaixo da superfície gelada, está se infiltrando sob a base da Thwaites e erodindo-a muito mais rapidamente do que se acreditava anteriormente. Diariamente, forças de marés poderosas elevam a geleira para cima e para baixo, permitindo que as chamadas intrusões de água do mar penetrem mais profundamente sob a camada de gelo e enfraqueçam as cristas do leito marinho que a mantém no lugar. A esse ritmo de deterioração, o relatório prevê que Thwaites pode recuar para uma parte mais profunda de sua bacia em apenas 10 a 20 anos, acelerando o contato com a água do mar e apressando o seu desaparecimento. Há 65 anos, em 1º de dezembro de 1959, vários países assinaram o Tratado da Antártida. Esses eram os mesmos países que reivindicavam a posse de partes continentais da Antártida, o que seria algo mais difícil de resolver do que qualquer outro assunto territorial. Nesse tratado, esses países se comprometeram a suspender suas pretensões por período indefinido, permitindo a liberdade de exploração científica do continente em regime de cooperação internacional. E assim tem funcionado desde então. Nunca se ouviu falar em guerra ou conflito por causa de uma parte do território antártico. Pelo contrário, a união dos países em nome da ciência tem sido benéfico ao planeta em termos gerais. Contudo, boa parte dos governos não tem dado ouvidos aos cientistas. Ou por desacreditarem no aquecimento global ou simplesmente por querer protelar algo que não se deve deixar para depois. E o tempo passa, o calor aumenta, o gelo derrete. E o futuro? Deixa para depois, certo? Errado. Pois tudo isso que está para acontecer é justamente devido a essa indiferença dispensada há anos e anos de pesquisas e dólares gastos. E bota dólares nisso. E libras também. Só o Reino Unido,
soma um montante de quase 1 bilhão de libras de investimentos, entre o que já foi feito e a projeção. A Austrália irá investir mais de 800 milhões de dólares em estruturas e pesquisas. Os Estados Unidos não poupam esforços, muito menos financeiros e tecnológicos, para continuar suas pesquisas, mas ainda assim é um dos países que mais colaboram para o aquecimento global. É irônico, né? Mas a verdade é que o país considerado o maior consumidor do mundo, ao mesmo tempo que investe em proteção global, também tem uma das maiores influências negativas sobre os impactos naturais. Os Estados Unidos, ultimamente, têm um orçamento de 70 milhões de dólares anuais voltados para as pesquisas na Antártida. Você já parou para pensar quais são os maiores desafios enfrentados pelos cientistas que trabalham no continente antártico? Só para adiantar, não são nada comparados com o que a gente enfrenta nas cidades diariamente. Os desafios na Antártida são frequentes e afetam tanto a técnica quanto a logística. A Antártida é um ambiente hostil, com temperaturas extremamente baixas, ventos fortes e condições climáticas imprevisíveis. Os cientistas precisam se adaptar a essas condições e garantir sua segurança pessoal durante as expedições, e isso é uma constante. Não é como aqui, em que você desliga o ar-condicionado e em menos de meia hora seu quarto está quente. Não é como aqui, onde você sente fome, vai até a cozinha e prepara um misto quente. Ou então, quando está morrendo de calor, abre a geladeira e bebe aquela gelada. Gelada, em termos genéricos, ok? Pode ser água, açúcar, refrigerante ou até mesmo o que alguns estão pensando, uma bela cerveja gelada. O que, aliás, não existe na Antártida. Lá, a cerveja não gela, só congela. Aliás, qualquer brasileiro cuja profissão está relacionada a áreas que exploram a Antártida e que gostariam de ir para lá, pode ir tirando seu cavalinho da chuva, tá? O Brasil, infelizmente, não dá muita atenção à ciência e prefere comprar conhecimentos do que produzi-los. Um dos maiores problemas decorre da irregularidade do financiamento para a pesquisa antártica. E é isso o que mais freia o país em suas pesquisas. Faltam profissionais também. Muitos desistem da carreira para seguir outro rumo profissional. No entanto, o país tem comparecido no continente, mas realizado poucas pesquisas em comparação do que poderia ser feito. O Brasil coordena a Operantar, ou Operação Antártica, que já está em sua 42ª edição. Em outubro de 2023, 2 navios, o Ari Rongel, de apoio oceanográfico, e o navio polar Almirante Maximiano, partiram rumo ao continente gelado em apoio ao ProAntar, Programa de Pesquisas da Antártida. Lá, as equipes contam com uma base fixa, a Estação Comandante Ferraz, onde realizam as pesquisas em conjunto com os navios da Marinha Brasileira. Ainda assim, como dito antes, as atividades tupiniquins na terra de ninguém estão bem aquém do que nossos cientistas gostariam de estar, justamente pelo relativamente baixo investimento que os governos dispensam à ciência. A Antártida também apresenta outros obstáculos que dificultam bastante o trabalho por lá. O continente gelado está longe de centros urbanos e isolado geograficamente. As equipes de pesquisa enfrentam isolamento social e dependem de suprimentos e comunicações limitadas. O transporte para a Antártida envolve navios e aviões especiais, além de infraestrutura de apoio nas bases. A logística para transportar equipamentos, suprimentos e pessoal é complexa e custosa, não só entre os continentes, como também no próprio território antártico, o qual exige veículos específicos e caros. Além disso, há também um clima que assola a região quando não está muito frio, está frio além da imaginação. Sem falar nas tempestades assoladas por nevascas e ventos alucinantes, que fazem as temperaturas caírem drasticamente. A temperatura média na Antártida varia de 10 graus negativos ao longo na costa a 60 graus negativos no interior. Durante o inverno, ao sul do Círculo Antártico, há períodos prolongados em que o sol não aparece acima do horizonte, resultando em 6 meses de escuridão no Polo Sul real. A elevação média da Antártida é a mais alta de todos os continentes, com cerca de 7.200 metros acima do nível do mar. Essa elevação contribui para o frio extremo. A camada de gelo e neve reflete a maior parte da luz solar incidente, o que significa que o solo absorve
pouca radiação solar. A extensão continental da Antártida reduz a influência do oceano circundante nas temperaturas, especialmente no interior. A expansão dramática do gelo marinho ao redor da Antártida durante o inverno empurra a zona costeira ainda mais para longe do continente, afastando o efeito de aquecimento do oceano. Só que desta vez, o que estamos vendo é justamente o inverso. A água quente do oceano é que está interagindo e alterando a base da geleira. Quando os ventos atingem força de vendaval ou mais forte por pelo menos 1 hora, a temperatura fica abaixo de 0 graus e a visibilidade é reduzida a 100 metros ou menos, caracterizando uma tempestade de neve, ou blizzard, no linguajar local. Essas condições são perigosas e perturbadoras para atividades ao ar livre. Às vezes, as tempestades de neve duram dias. De algum tempo para cá, os cientistas têm registrado um aumento no tamanho e no número de eventos climáticos incomuns na Antártida. A mudança climática está afetando o continente de maneira imprevisível e esporádica. O continente não é um gigante estático congelado no tempo. Ele sente a fúria e os extremos da mudança climática. Mudança climática que, vale lembrar, foi e ainda é influenciada pelos atos da humanidade, ou seja, pelos nossos atos. Como já foi mencionado, o principal fator que tem traçado o destino da geleira Thwaites é a água mais aquecida do oceano, que é movida por correntes oceânicas e que, aos poucos, vai derretendo as bases da geleira até fazê-la desprender-se do continente. Segundo a doutora Christine Dow, da Universidade de Waterloo, Thwaites é o local mais instável na Antártida e contém um equivalente a 60 centímetros ou 2 pés de aumento do nível do mar. E outra preocupação dela é que os responsáveis subestimam a velocidade com que a geleira está mudando. Pode parecer muito pouco, mas 60 centímetros a mais podem trazer consequências significativas para o meio ambiente e para a vida, e de um modo geral. Para começar, inundações costeiras. Com o aumento do nível do mar, áreas costeiras ficam mais suscetíveis a inundações. Cidades, vilas e infraestruturas próximas ao litoral podem sofrer danos significativos devido à invasão da água do mar. Haveria, primeiramente, uma séria erosão nas praias, fazendo-as encolher ou desaparecer gradualmente, o que já afetaria o turismo e a biodiversidade local. Muitas espécies de animais e plantas que dependem de habitats costeiros, como manguezais e recifes de coral, seriam diretamente afetados e a população destas espécies seria drasticamente reduzida em pouco tempo. E de carona, a biodiversidade marinha acaba sendo afetada como um todo, uma vez que mexe com a cadeia alimentar. Num prazo de poucos anos, milhares de pessoas precisarão ser deslocadas. Estima-se que cerca de 267 milhões de pessoas em todo o mundo vivem em áreas que ficarão submersas, com um aumento de 60 centímetros do nível do mar. Essas comunidades, que envolvem cidades litorâneas e insulares, até mesmo as que margeiam os rios mais próximos ao mar, precisarão se realocar para áreas mais altas. Sem falar na contaminação da água doce em diversas localidades. Inundações costeiras podem contaminar os reservatórios de água doce com água salgada do mar. Isso é especialmente perigoso para os aquíferos, usados como fonte de água potável em cidades litorâneas. Mas você pode ter ouvido falar ou lido em algum lugar que essa alternância entre aumento e diminuição do nível do mar é natural. Ok, de certa forma é. Tanto que esse nível mudou significativamente ao longo da história da Terra. Há 120 mil anos, entre as duas últimas eras do gelo, o nível médio do mar ao redor do mundo era 5 metros maior do que agora. Com o passar do tempo, baixou para níveis mais adequados e, nos últimos milhares de anos, tem se mantido estável. Mas entre 1901 e 2018, o nível médio global aumentou em 20 centímetros. O problema, como citou a doutora Dow, é a velocidade com que o processo de aquecimento das águas alcançou. E como é esse processo? Tem alguma coisa a ver com icebergs? Primeiramente, saiba que glaciares e icebergs são 2 elementos formados pela mesma coisa, que é o gelo, mas são distintos em forma e localização.
Os glaciares são grandes massas de gelo que se formam em terra. Eles são compostos por várias camadas sobrepostas de neve que se acumulam e compactam ao longo do tempo. Podem ter quilômetros de extensão e espessura, estendendo-se por vastas áreas. Existem dois tipos principais de glaciares: continentais, próximos aos polos, e os que se formam nos topos das cadeias montanhosas. Durante o verão, os glaciares deslizam em direção ao mar e são considerados o maior reservatório de água doce na Terra. Quando atingem a água, os glaciares podem se partir em enormes blocos de gelo que, por sua vez, também se partem na queda, liberando outros blocos de gelo que ficam flutuando na superfície do mar. Já os icebergs são enormes massas de gelo que flutuam na água do oceano. Eles são formados pelos outros blocos desprendidos de um glaciar, que se juntam até formarem uma verdadeira rocha de gelo flutuante, que é o iceberg. Cerca de 90% do tamanho de um iceberg fica sob as águas, tornando-os um risco para a navegação. Os icebergs podem ter tamanhos e formatos diversificados. Alguns são tabulares, tipo de placas de gelo flutuantes, e são mais comuns na Antártida. Os não tabulares possuem formas variadas que mudam à medida que derretem e também com a ação dos ventos. Podem adquirir formas curiosas como arcos e até ter camadas coloridas, com manchas azuis ou esverdeadas, devido a diferentes processos de formação. Nos últimos 30 anos, a velocidade de escoamento do Thwaites praticamente duplicou. O colapso deste glaciar do juízo final, por si só, alteraria significativamente o nível do mar, mas a sua queda também desestabilizaria outros glaciares da Antártida Ocidental, arrastando mais gelo para o oceano e aumentando ainda mais o nível do mar. Isso realmente é assustador, pois é como um efeito dominó. Imagine, centenas de blocos enormes e pesadíssimos de gelo se desprendendo e caindo de forma aleatória, às vezes batendo em outra geleira, fazendo o mesmo. Segundo estima o professor Ted Scambos, coordenador principal do ITGC, um grupo de colaboração internacional de estudos do glaciar Thwaites, os estudos apontam para mudanças dramáticas na frente da geleira, provavelmente em uma década. À medida que Thwaites e outros glaciares recuam para o interior, alguns cientistas ponderam se poderão formar penhascos de gelo muito alto ao longo da borda do oceano. A potencial queda de tais blocos maciços de gelo no mar poderia levar a uma subida devastadoramente rápida do nível do mar. Essa hipótese é conhecida como instabilidade do penhasco de gelo marinho. Não há como afirmar que isso irá acontecer, uma vez que a ciência ainda não conhece profundamente a física e a dinâmica do comportamento do gelo, historicamente falando. Segundo a glaciologista Anna Crawford, da Universidade de St. Andrews, Escócia, se o formato da Terra abaixo da geleira afundar o suficiente em alguns lugares, isso poderia levar à formação de gelo muito alto como penhascos. Porém, ela e sua equipe descobriram que o próprio gelo também pode deformar-se e tornar-se fino o suficiente para dificultar a formação de penhascos de gelo altos. Portanto, é uma questão de probabilidade. Mas justamente por ser um processo naturalmente longo, é que os cientistas ainda não sabem afirmar o que pode ocorrer. Segundo o autor principal de um dos estudos sobre Thwaites e colega da doutora Christine Dahl, Dr. Eric Hignott, há muito mais água fluindo por baixo da plataforma do que se pensava anteriormente. Ele disse que essas intrusões tornam a geleira mais sensível ao aquecimento do oceano e mais propensa a se desintegrar à medida que o oceano fica mais quente. A água quente está afinando e enfraquecendo este gelo, fazendo-o correr mais rápido e empurrando para trás a zona onde o corpo glacial principal se torna flutuante. Nesse momento, a borda principal da plataforma de gelo oriental está fixada por uma crista subaquática, o que significa que a sua velocidade de fluxo é 1/3 daquela observada no setor ocidental da plataforma de gelo, que não tem tal restrição. Mas a equipe do ITGC afirma que a plataforma oriental provavelmente se desacoplará da crista nos próximos anos, o que
a desestabilizará. E mesmo que a fixação persista, o desenvolvimento contínuo de fracturas na plataforma de gelo irá quase certamente quebrar a área de qualquer maneira. Mas, afinal, seria o fim do mundo? Não em termos genéricos, mas seria o fim do mundo como conhecemos. O cenário a seguir é hipotético, mas baseado nas projeções dos cientistas. As cidades costeiras e regiões insulares serão as primeiras a sofrerem os impactos. Miami, Veneza, Tóquio, Rio de Janeiro, Nova York verão suas margens serem engolidas pelas águas crescentes. As ondas invadirão as ruas, submergindo prédios e monumentos. As ilhas paradisíacas do Pacífico desaparecerão sob o mar e seus habitantes terão de buscar refúgio nas montanhas mais altas. Mas o impacto não se limitará às áreas costeiras. O derretimento da Thwaites altera as correntes oceânicas, perturbando os ecossistemas marinhos. Cardumes de peixes migrarão para novas regiões, enquanto outras espécies enfrentarão a extinção. Os pescadores lutarão para se adaptar às suas redes vazias onde antes havia abundância. No continente, os glaciares derretidos inundarão os rios, causando enchentes catastróficas. As cidades do interior enfrentarão uma crise de água potável, enquanto os agricultores lutarão para salvar suas colheitas. Será quando o homem perceberá que a Thwaites não era apenas uma geleira. Era um sistema de vida interconectado que sustentava o mundo. Obrigado por acompanhar até aqui. Diz aí nos comentários se você se preocupa com essa questão ambiental. Será que tudo isso pode ser revertido? Até a próxima.